Olá, queridas amigas e queridos amigos. Hoje nós temos um tema de estudo interessante, profundo, complexo, que exige de nós uma capacidade reflexiva, que é a tentação de Cristo no deserto. Eu sou o André Marinho e esse estudo que nós estamos fazendo é organizado pelo Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, nesse ano de 2020. A maior parte dos estudos estão sendo feitos via internet por conta da complexa situação que nós estamos vivendo. O tema Tentação de Cristo é um tema muito interessante porque traz em si uma série de reflexões que eu diria fundamentais para a relação de uma pessoa que seja religiosa ou espiritualizada com a realidade. Quer dizer, quando nós vemos as tentações pelas quais o Cristo passou, e já vamos falar sobre essas tentações, na verdade, todas elas têm como marca a ideia de que um ser humano, no caso é o Cristo, pode ultrapassar algo que fosse maior do que ele mesmo. Um ser humano é capaz, ou seria capaz, de desafiar algo que nós poderíamos chamar de Deus, que nós poderíamos chamar de lei de Deus, que nós poderíamos chamar de lei da natureza, a vontade de alguém dentro da estrutura narrativa da tentação pode se sobrepor à vontade do todo. E quando eu digo do todo, não é de todas as pessoas, é de como a natureza, o todo, se organiza. Esse tema é um tema muito importante porque, de fato, ele coloca vamos assim dizer, uma espada sobre a cabeça do ser humano, né? Afinal de contas, até onde vai a nossa liberdade? Porque a tentação de Cristo trata também da liberdade do ser humano de ação diante desse todo, diante da vontade de Deus, diante da natureza. Vejam que eu estou tratando como sinônimos: vontade de Deus, Deus, lei de Deus, natureza. Como que nós nos portamos, nós seres humanos, no caso a narrativa é do Cristo, como um protótipo, como um exemplo, diante de algo que está para além de um ser, de uma vontade, ainda que essa uma única vontade seja justificável, seja compreensível, seja benéfica, seja boa. Porque ninguém vai dizer que a vontade do Cristo na tentação não é uma boa vontade, né? Ninguém vai dizer que ele obraria contra algo que fosse do terreno do bom. Mas não é disso que está se falando a tentação. A tentação está abordando justamente a questão de que, ainda que a pessoa seja a referência da bondade, ainda que a pessoa seja a referência do amor, porque o Cristo representa esse protótipo, há limites. E no caso é interessante porque são limites impostos, ou melhor dizendo, autoimpostos pelo próprio Cristo. Então,
Por si só, nós estamos num terreno dos mais complexos de serem abordados, dos mais ricos de possibilidades interpretativas. E aí, esse estudo que nós estamos fazendo hoje, ele não se circunscreve a uma rememoração histórica ou teológica, mas a confrontação que nós estamos vivendo na nossa sociedade, em pleno ano 2020, diante, inclusive, de uma força que é a do vírus, que é da natureza, e da nossa ação e da nossa capacidade de ação, ou da nossa incapacidade, ou da nossa vontade, ou do nosso querer. Então, esse tema, a tentação de Cristo, é um tema absolutamente preciso, eu diria, e necessário para uma séria reflexão de um cristão diante do complexo momento que nós estamos vivendo. Não é à toa que esse tema, de certo modo, vou tirar a palavra de certo modo, de muitos modos, envolveu todos os grandes pensadores, fossem filósofos, fossem artistas, fossem teólogos naturalmente, tentando dar a sua interpretação ou destrinchar as inúmeras possibilidades que existem dentro desse assunto. Eu destacaria como interpretação, caso algum de vocês tenha interesse em entrar um pouco mais nesse assunto, eu destacaria uma interpretação que nem é uma interpretação do âmbito estritamente religioso. Uma das mais destacadas interpretações é a de Dostoiévski, o escritor russo, no seu magnífico livro Os Irmãos Karamazov. Lá nesse livro existe um capítulo que chama-se O Grande Inquisidor, e esse capítulo, sem dúvida alguma, é um marco na reflexão sobre a tentação de Cristo, na reflexão que eu diria contemporânea da tentação de Cristo, e é um capítulo que merece a atenção de vocês. Quem tiver vontade de se aventurar pelo livro inteiro, é um livro de 1000 páginas, mas certamente a pessoa vai sair modificada dessa leitura. Quem quiser apenas ler o trecho do Grande Inquisidor, que na verdade o tema é em torno da tentação de Cristo, existe a possibilidade de comprar nas editoras, nas livrarias, livros clássicos do conto russo, e vai encontrar lá especificamente esse capítulo, que também pode ser lido separadamente do romance. A tentação de Cristo, ela marcou os primeiros cristãos. Não à toa, essa história ela é narrada nos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 evangelistas sinóticos, de 4 evangelhos que existem, 3 narram a tentação de Cristo. E, de certo modo, essa história ela marcou profundamente os primeiros cristãos. Ela impressionou os primeiros cristãos, que naturalmente logo identificaram a qualidade de conteúdos que envolve as tentações de Cristo. Muitas vezes a tentação de Cristo ela é reduzida por parte de alguns
estudiosos, religiosos, espiritualizados, há um debate que a mim me parece um pouco deslocado, que é se Jesus era tentável ou não era tentável. Esse debate, se Jesus era tentável como ser humano ou não era tentável, é um debate que, na verdade, não é sobre as tentações, né? Esse é um debate que é sobre a natureza de Jesus, né? O quão Jesus era humano, o quão Jesus não era humano. O quão um humano com aspectos divinos, porque só um ser que é divino poderia não ser tentado. Ou quanto ele seria um Deus com aspectos humanos, encarnados. Isso é um debate que é interessante, que tem o seu lugar, que tem a sua importância na reflexão sobre quem foi Jesus, quem é esse homem, que história é essa, que ser diferenciado, excepcional foi, e diríamos, é esse, mas eu alerto que não é esse o tema central da tentação. Ao menos entre os primeiros cristãos, eles não estavam buscando nessa temática o desvendar da natureza do Cristo. Eles estavam buscando, ao estudar ou ao se deparar com a narrativa da tentação de Cristo, eles estavam justamente lidando com esse confronto que nós havíamos falado aqui no começo de nosso estudo. Quer dizer, o confronto entre a vontade de um ser, independentemente de que ele seja, ainda mais sendo um ser grandioso como esse, com relação à vontade maior que a vontade de Deus. E aí volta a dizer, Deus aqui como vontade de Deus, como lei de Deus, como natureza, né? Estou fazendo uma associação, estou unindo essas expressões diferentes, que são expressões de visões religiosas, doutrinárias e históricas, inclusive diferentes, mas que têm, na verdade, o mesmo conteúdo, né? Falar sobre o absoluto e o Criador, né? E a criação também, enfim. Então, vamos falar aqui um pouco sobre a própria tentação, né? Que, como eu disse, é narrado pelos 3 evangelistas. São 3 as tentações narradas. Eu vou começar a ler e vou fazer um outro comentário antes de nós entrarmos propriamente no significado, ou pelo menos, não vou dizer significado porque é demais, mas pelo menos assim, numa busca de um significado para esse tema. Uma busca interpretativa ou numa singelíssima contribuição que é a minha, para que esse tema, de certa maneira, esteja desperto também entre alguns de vocês que estejam assistindo e que se interessem mais profundamente, a se aprofundar mais nesse assunto. Estou lendo a narrativa do evangelista Mateus, capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Aqui eu vou fazer uma pausa, porque os evangelhos, eles são narrativas sobre a missão de Jesus. Eu não diria nem sobre a vida de Jesus. Eu diria sobre a missão de Jesus. Não são narrativas cujo objetivo seja um objetivo histórico. Não são narrativas que tenha o objetivo de preservar a verdade absoluta dos eventos.
são narrativas que têm o objetivo de ajudar no processo de evangelização das comunidades cristãs. Então, esse objetivo, ele é um objetivo que se caracteriza muito pela capacidade fabulatória. Eu não estou falando mentira, estou falando fabulatória. Quer dizer, se caracteriza muito por uma linguagem que queira nos contar uma história. A história que vai proporcionar a evangelização das pessoas. Então, dentre essas histórias, está a história de Jesus. Mas existem outras histórias que não são apenas as histórias de Jesus. Por exemplo, as parábolas contadas por Jesus, né? Elas estão narradas nos evangelhos e elas não são vivências de Jesus, mas são fabulações, como eu havia dito, que ajudam a nós compreendermos como se dá esse processo, ou como deve se dar esse processo, ou que percursos, caminhos deve-se fazer para se chegar a esse processo de evangelização, autoevangelização. Então, os evangelhos, eles são grandes histórias, cujo tema muitas vezes é a própria vida de Jesus. Como eu digo, Jesus é a maior parábola de todas, né? Ele é a maior história de todas, mas há temas, há histórias que não são apenas as de Jesus. Por exemplo, a parábola do filho pródigo não é uma história de Jesus. A parábola do bom samaritano e outras tantas parábolas. Daí que eu estou falando tudo isso porque essa estrutura, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Essa é uma estrutura parabólica. De modo que a primeira coisa que nós temos de fazer quando estudamos as tentações de Cristo é tentar abstrair um pouco aquele assunto que havíamos falado sobre a natureza de Jesus, se era um ser tentável ou não tentável, é nós abstrairmos um pouco esse, vamos assim dizer, esse assunto e nos fixarmos na ideia de que nós estamos sendo apresentados a uma parábola. Se esta parábola, chamada Tentação de Cristo, tem fundo histórico ou não, isso é outro assunto. É um outro debate, é o debate que cai no tema sobre a natureza do Cristo, a natureza humana do Cristo. Mas ao falar das parábolas, é muito importante, da tentação do deserto, é muito importante que a gente entre numa história, entre numa fábula, e esqueça um pouco o compromisso com o histórico desta fábula. Porque é só esquecendo um pouco isso que nós vamos poder nos confrontar com a possibilidade da tentação desse ser. Porque se nós ficarmos o tempo todo pensando se ele era um ser tentável ou não tentável, o tempo todo nós vamos estar duvidando da tentação do deserto. O tempo todo nós vamos estar questionando a qualidade da informação que tem esse trecho bíblico. E como eu disse aqui, nós não podemos simplesmente perder a potência de informação que tem e que os primeiros cristãos estavam atentos nesse trecho para nós cairmos no debate sobre a natureza do Cristo. Então, tratemos a tentação no deserto como uma parábola, que é como muitos historiadores
do século XX, e o próprio Dostoiévski, como eu disse, de certo modo retrata no seu romance, né, numa metalinguagem, tratemos como uma parábola, como uma história. E ela é estruturada desse modo. Então, Jesus foi levado pelo Espírito, quer dizer, Espírito aqui representa, ele foi arrebatado pelas forças de Deus. Vê que é uma linguagem, inclusive, que tem ecos apocalípticos, da literatura apocalíptica. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, o deserto que é o lugar simbolicamente da árdua, dura, difícil travessia dos hebreus quando estavam escravizados no Egito e foram então conduzidos para a terra sagrada por Moisés. Então esse é o imaginário do deserto, imaginário simbólico, mas também não apenas. O deserto é um lugar de tentação porque é um lugar de inspiração, de paz, de belezas no seu colorido. É um lugar do silêncio do burburinho humano. Portanto, seria o lugar de uma grande espiritualização, de uma grande contemplação, mas ao mesmo tempo o deserto é o lugar do calor, é o lugar da seca, é o lugar da sede, é o lugar da fome, é o lugar da impossibilidade da vida humana na sua plenitude. Então o deserto, quando ele é narrado biblicamente, ele contém isso tudo e ele precisa ser atravessado, como os hebreus fizeram. Para sair do Egito, eles tiveram que caminhar pelo deserto. Então, o deserto contém esse paradoxo. É o belo e é a miséria. Acho que o livro de Euclides da Cunha também nos narra muito bem isso. Os sertões. É belíssima a descrição. E é terrível a realidade de viver naquele lugar. É preciso, então, como diz o próprio Euclides, ser forte para viver naquele sertão. Quer dizer, estar no deserto, escolher estar no deserto é para ser forte. E o deserto também, obviamente, tem outras significações. O deserto da fé, o deserto da alma, o deserto que nós atravessamos em certas circunstâncias da vida, em que estamos confrontados com esse paradoxo. É tão belo e é tão difícil. Acho que até o paradoxo do que nós estamos vivendo no nosso país. É tão potente, é tão majestoso, é tão grandioso. E como é difícil lidar com todas as contradições que essa potência tem. Então Jesus, diz o evangelista Mateus, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quer dizer, o deserto também é o lugar onde está o diabo. E o diabo não é a representação medieval do ser mitológico, meio dragão. Não. O diabo, diabolos,
em grego, é o ser que causa a divisão da alma. A divisão que faz parte da nossa alma. A divisão que nos coloca sempre a questão entre o que eu desejo, eu devo, o que eu devo, eu desejo. Essa divisão conflituosa da natureza humana. Isso é o diabolos, em grego. Isso é a representação dessa força. Então não se trata de um ser maléfico, terrível, não. Se trata de uma realidade humana. O diabo, ele é um espelho. Ele apenas evidencia uma realidade. Por isso que essa realidade não pode ser moralizada. E aí pegar o diabo como sendo mal, o que é o perverso. Não. Ela é apenas uma força de retratação da divisão que existe no ser humano. Repito essa divisão. O que eu quero, o que eu desejo, eu devo realizar. O que eu desejo, eu vou conseguir bancar esta realização. O que eu desejo convém ser realizado. O que eu desejo, qual o preço que eu pago para realizar isso que eu desejo? E o contrário, o que eu devo fazer? O que é o bom para mim e para a sociedade? O que o bom senso, vamos chamar bom senso, me aponta? É factível. Eu quero isso ou eu não quero? Porque às vezes o que eu devo eu não quero. E às vezes o que eu devo eu quero. Esse conflito, que tem tons, obviamente, que pode ter tons trágicos, né? Porque, afinal de contas, às vezes desejar o que você não quer bancar, ou desejar o que não deve ser feito, é um esforço íntimo, tremendo. Isso representa a divisão humana. O diabolos, ao menos nessa nossa interpretação aqui. Por 40 dias e 40 noites esteve Jesus jejuando, quer dizer, rememorando os 40 anos do deserto de Moisés. Esse é o símbolo, né? Depois teve fome, que é uma expressão maravilhosa. Depois dos 40 dias de jejum, portanto, depois de ter se posto à prova e de ter vivido este conflito do deserto, essa contradição que eu havia dito para vocês que existe no deserto, teve fome, foi humano. E a fome é uma hora alerta de que a vida pode não ser sustentada. A vida pode acabar ali. É preciso absolutamente largar tudo para resolver esta vida. Quer dizer, para saciar esta fome. Teve fome no deserto? O deserto não é lugar que tem alimentos. Ou é escasso. É um lugar que é difícil você ter esperanças para arranjar o alimento no deserto. Teve
fome. Ou seja, o jejum tem um limite. Há uma hora em que a fome, quer dizer, a realidade física, se impõe. Há uma hora em que o real se impõe, até mesmo, eu diria, aos ideais espirituais. A fome é concreta. Então, não dá para fingir que não tem. Não dá para mentalmente superar a fome. Não. Teve fome. Teve fome. E aí vem. Aí vem a narrativa. Então, aproximando-se o tentador, quer dizer, representação da divisão do diabo, disse-lhe. Eu vou ser bem breve, não vou me estender muito nas análises de cada frase, porque, como eu disse aqui a vocês, é para lhes dar um início de reflexão. Eu recomendo que todos peguem suas Bíblias, na internet, seja onde for, abram o Evangelho de Mateus, capítulo 4, e reflita. Disse-lhe o tentador: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O que o tentador, a divisão interna, o que ela está dizendo? Ele tem fome, ele precisa se alimentar. E claro que ele é um ser poderoso. Ele é o Cristo. Quer dizer, ele é a representação do que tem o poder para resolver. O que o tentador lhe diz? Se tens fome, se és filho de Deus, desculpa, manda que estas pedras, as pedras do deserto, se transformem em pães. Ou seja, ouse ser mais do que a lei da vida. Ouse ser mais do que a lei da natureza. Pegue essa pedra, desrespeite a lei da natureza e alimente-se com essa pedra. Transforme-a em pão e ao transformá-la em pão, você estará desrespeitando a lei natural. Porque você foi para o deserto, porque você escolheu ir para o deserto. Aliás, no caso aqui, ele foi arrebatado por Deus. Né? Quer dizer, a cena o colocou lá, a vida o colocou lá. E aí é o conflito. Ele tem fome. Mas em nome desta fome, ele tem o direito, é uma questão, né? Uma pergunta, de quebrar a lei de Deus, ou, mesmo que não quebre, de se colocar na posição de questionar a lei de Deus para saciar a si. O quanto agir desse modo não significaria ele desrespeitar esta lei para o seu próprio interesse, ainda que o seu próprio interesse seja legítimo. Tem fome. Então, é o limite do ser, o limite da necessidade do ser, e é um ser que vai precisar se autoimpor esse limite.
ainda que eu tenha fome, que é o limite do ser, ainda que eu tenha fome, há algo maior do que a fome. Isso é um assunto gravíssimo, seríssimo. Porque ainda que não é um assunto para ser simploriamente moralizado, nós não estamos aqui falando tão somente, também estamos, mas não somente, dos milhões e milhões de brasileiros e seres humanos que passam fome. Isto é uma parábola, é uma referência para dizer: pode o ser humano, no limite do seu limite, querer ser mais do que o todo, do que a lei da natureza? Porque o tentador lhe oferece essa possibilidade. Ninguém está dizendo que ele vai ter esta possibilidade. Mas esta questão, esta ilusão, esta fantasia, o que estou chamando de ilusão fantasia, de que é possível nós nos colocarmos mais do que a natureza, é a primeira tentação. É possível, legitimamente falando, nós sermos mais do que a Mãe Terra, pelos nossos interesses, pelo nosso querer, pela nossa vontade. É possível. É possível. Como lidar com isso? Como desrespeitar o todo da lei de Deus para atender a uma vontade sua, ainda que possa ser justificável como vontade legítima? Olha só como esse assunto toca. Eu nem vou precisar ser explícito aqui em tudo que nós estamos vivendo no ano 2020. Jesus respondeu, porque a resposta de Jesus é sempre uma referência bíblica na tentação. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, a resposta foi: não. Mesmo no limite do limite, não irei desrespeitar a lei de Deus. A natureza, a vontade de Deus, como queiramos chamar. Vou passar para a segunda tentação. Estou com pena porque eu estou sendo super sucinto. Porque tem tanta coisa para a gente falar aqui dessa tentação. Então o diabo o levou à cidade santa, Jerusalém. A grande cidade, o reino espiritual, simbolicamente na Bíblia, né? E o colocou sobre o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo, de onde se podia naturalmente ver toda a cidade, simbolicamente toda Israel. E disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito. Aí o tentador usa palavras bíblicas, isso é muito também simbólico, viu, na tentação. Meu Deus, é tanta coisa. O quanto o tentador usa palavras bíblicas para te convencer de agir contra Deus. O quanto ele manipula as próprias palavras espirituais para te convencer de que você deve seguir o caminho proposto pelo tentador. Então, o quanto as palavras de Deus, no caso bíblico, né, são usadas para interesses que não são de Deus.
É outra reflexão enorme que também estamos vivendo abundantemente no nosso país. E não só no nosso país. É da história do cristianismo, só para falar do cristianismo, o uso político da religião como fim de manipulação. Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito. Ele... Aí pega a citação, que é uma citação de Deuteronômio. Deuteronômio é um dos livros da Torá. Ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Ou seja, se és filho de Deus e estás no pináculo, aí aqui também o simbolismo é enorme. Porque se você tem o poder espiritual, você está no pináculo do templo. Você está no lugar por excelência, no maior lugar de destaque, de respeitabilidade, de poder espiritual. Mas não só espiritual, no caso de Jerusalém, poder da nação, né, do país, poder administrativo, poder político. Se você está nesse poder, se te foi alçado a esse lugar de poder, claro que a tentação de Cristo exacerba esse lugar, mas de qualquer maneira seria de qualquer lugar da hierarquia, do alto para baixo, atira-te. Por quê? Nada poderá te conter se Deus está a teu favor. Frase perigosíssima essa que eu acabei de falar e falei de propósito. Nada poderá te conter se Deus está a teu favor. É uma ilusão que muitos religiosos têm. Contém. A realidade contém-nos. A lei da natureza nos contém. Nós não podemos tudo. Só porque nós nos cremos ou nos sentimos protegidos pela lei de Deus. Então, o que o tentador fala é: atira-te para baixo. Se és tão protegido, se há promessas de que Deus te protegerá, abuse, exponha a tua vida. Olha só quanto isso tem de ressonância para agora. Disse Jesus: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, ele não abusa da realidade. Ele não acha que não vai ter lei da gravidade. Vai ter lei da gravidade, sim. Porque a lei da gravidade faz parte da lei de Deus, da natureza. Então, ele não destrói essa lei, ou tenta destruir, ou tenta pervertê-la por causa da sua fé. Não. Ele não se atira. Porque ele sabe o que é o real. Ele não está fantasiando na mente dele um superpoder apenas porque ele está do lado de Deus. Terceira tentação para terminarmos nosso estudo. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito, muito alto, que ele tirou da cidade sagrada e do templo e foi para um monte, também alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo, quer dizer, mostrou-lhe o poder. Fez-lhe ver o esplendor e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Quer dizer, aqui entra toda também a simbologia muito explorada na literatura alemã, o Fausto de Goethe,
né? E o Dr. Fausto de Thomas Mann. Eu te dou o poder. É o pacto. É o pacto. Eu te dou o poder. O poder que eu tenho se me adorares. Quer dizer, se você ousar a não fazer de Deus a vontade única, se você também amar e ter como prioridade o poder, a fama, o destaque, valores transitórios, porém, que satisfazem, e não é à toa que muitas pessoas o buscam proeminentemente, se prostrado me adorares, darei de tudo. Quer dizer, quem não quer ter as suas carências resolvidas? Quem não quer ter o conforto? Quem não quer ter o luxo? Quem não quer ter o que esse poder pode nos oferecer? A questão é essa é a pergunta. Quer ou não quer? Vale a pena ou não vale? Expõe-te ou não te expõe a esse poder? Porque esse poder é muito concreto. Agora, o outro, o de Deus, é muito mais difícil de ser observável. Tanto é que Deus não está na passagem, não é? Deus só é citado. Ele não aparece. Tudo isto te darei se prostrado e me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, expressão famosa essa, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, quer dizer, só Deus é o absoluto. Não tem poder, não tem dinheiro, não tem nada que seja o absoluto. E a Ele só prestarás culto. Versículo último, 11º. Com isso o diabo deixou. E os anjos de Deus se aproximaram e puseram a servi-lo. Quer dizer, ele enfrentou a tentação de se colocar acima da vontade de Deus, da lei de Deus, da natureza. Ele respeitou a vontade de Deus, a lei de Deus, a natureza. Ele se autolimitou, porque ele podia tentar flertar. Ele se autolimitou. Isso é muito interessante. Ele se autocontrolou. Ele decidiu. Então, esse tema, do qual hoje nós fizemos uma brevíssima introdução, eu recomendo que vocês leiam como parábola, para não cairmos em escapismos. Ah, Jesus faria isso, não faria isso. Quer dizer, leiam como referência. E uma grande referência, na minha opinião, porque nós estamos vivendo no presente momento. A tentação no deserto, capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Eu espero que essa reflexão ajude a vocês, como me tem ajudado a atravessar o deserto do momento que nós estamos vivendo
da complexidade. E que nós sabemos que vai passar. Mas a hora é a hora da travessia. Obrigado a todas que estão assistindo, a todos. Tudo de bom para vocês.